14, eu vou repetir, ela diz assim, eu quero pedir que toda a igreja leia comigo esse texto. Vamos ler juntos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aleluia, santo és o teu nome, Senhor. Podemos assentar, irmãos? Esse texto que lemos foi no período que Salomão construiu o templo. Mas para entendermos numa forma geral, eu quero que a gente volte lá em Adão e Eva. Adão e Eva viviam no paraíso com Deus. Viviam face a face com Deus. Você já imaginou viver num lugar onde Deus todos os dias aparecia para falar assim: Adão, como foi seu dia? Já parou para pensar nisso? Que coisa maravilhosa essa intimidade com Deus. Mas o homem pecou. Ele foi destituído da glória de Deus. Ele se afastou de Deus. Mas Deus nunca deixou de se manifestar ao homem. Mesmo quando o homem, ele pecou, se afastou de Deus, cumpre-se ali, né? Deus faz um plano que, lá em Gênesis 3,15, está escrito que ele pisaria a cabeça da serpente. Então nós vamos ver que toda a história da humanidade, Deus tem o desejo de se manifestar ao homem. Então Deus falou mesmo depois de Adão ter pecado, Deus foi a Adão e falou com Adão. Deus, depois que o homem foi destituído da sua presença, Deus chega a Abraão e Deus fala a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais. Mesmo que o homem tenha pecado, Deus falou com Moisés que ia libertar um povo. Deus se habitou no meio do povo através da coluna de fogo. Deus habitou no meio do povo através da nuvem. Deus habitava no meio do povo. E Deus mandou ali fazer um tabernáculo, porque Deus queria estar perto do povo. Deus queria que o povo percebesse a presença dele próxima ali. E Deus fez ali, o povo fez um tabernáculo para que Deus habitasse ali. Depois Davi desejou construir o templo, mas não pôde construir devido às lutas, às guerras, mãos de sangue. E Salomão, seu filho, construiu o templo. E esse texto que lemos, eu quero pedir que a gente projete, por favor, a partir do verso 11, que nós vamos entender todo o contexto desta palavra. Diz assim: quando Salomão acabou de construir o templo, quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite. Então, mais uma vez, Deus aparece ao homem aqui. Deus aparece a Salomão e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Aí olha que interessante aqui, o verso 13. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, o que a gente aprende nesse texto aqui? O que Deus está falando com Salomão? Ele está dizendo para Salomão: Salomão, eu vou habitar nesse lugar e agora o meu povo não vai ter problema nenhum. Foi isso que ele falou? Sim ou não, irmãos? Não. Ele falou: se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, imagina você viver sem chuva. Ia ter água? Não. Ia ter alimento? Não. Ia ter pessoas doentes? Sim. Então ele está dizendo o seguinte: se eu fechar o céu, ele está dizendo: o meu povo pode passar por lutas.
Ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra. Gafanhoto é praga. Imagina aquela praga vindo consumir a terra, dizendo, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar pestes entre o meu povo. Então, nós aprendemos aqui muitas coisas nesse texto. A primeira coisa que eu quero dizer é que nenhum de nós está isento de não ter problemas. Nenhum de nós estamos isentos de não termos dificuldades nessa vida. Nenhum de nós está isento de dizer assim, estou passando uma luta. E eu quero dizer para você que isso é permissão de Deus, porque Deus, se eu fechar, se eu ordenar, se eu enviar, não é o acaso. Nada é o acaso. É permissão de Deus. É permissão de Deus. Então, aconteceu isso, perdi a carteira. Não, foi permissão de Deus. Bateu com o carro, foi permissão com Deus. Perdi o emprego, foi permissão de Deus. Fiquei doente, foi permissão de Deus. Às vezes a pessoa vai dizer, não, tu perdeu o emprego? Vigia, hein? Está na luta, hein? Meu irmão, tudo na vida tem a permissão de Deus. Precisamos entender, porque senão Deus não falava isso aqui com Salomão. Deus falava, Salomão, agora eu construí o templo, eu vou habitar no templo, acabou os problemas do meu povo. Não, ele falou, se eu fechar o céu, ele está dizendo, se eu permitir a luta, se eu permitir a prova, se eu permitir as dificuldades, eu posso permitir isso tudo, porque Ele é Deus. Ele não vai deixar de ser Deus se eu tiver com uma luta. Ele é Deus. Mas olha o que diz o verso 14, aí é que entra o texto, ele fala, se eu fechar o céu, se eu falar que não vai chover mais, se eu mandar gafanhoto, se eu mandar praga, se eu mandar tudo, mas se o quê? O meu, que se chama, aí eu pergunto para você, quando ele fala assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele está dizendo o quê? Que esse povo tem uma identidade, que esse povo tem uma identidade, essa identidade não é um povo comum, mas é um povo que de longe se percebe, ali vem o povo de Deus, ali vem um povo do Altíssimo, ali vem um povo, ali vem um Deus do povo que é o Deus de Israel, se o meu povo, então há essa identidade, e a pergunta que eu te faço, você tem essa identidade como povo de Deus? Porque ele coloca aqui uma condição. E essa condição começa, olha, se o meu povo. Qual é a primeira condição desse povo? Qual é a primeira condição que o texto diz? Se chamar pelo meu nome. É a primeira condição. Então, a primeira condição, você precisa ser crente. Você precisa ser cristão. Você precisa ser servo de Deus. Você precisa ser servo do Altíssimo. É a primeira condição. É aquela condição, se o meu povo. Então, se você não é servo do Altíssimo, se você não é do povo de Deus, essa condição não está mais para você. Não tem mais essa possibilidade aqui. Aí ele fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então a primeira condição, ser povo de Deus. Qual é a segunda condição? Se humilhar. Mas pastor, peraí, por que eu vou me humilhar? Se é Deus que permitiu isso, por que eu vou me humilhar? Pergunta para Ele, porque é Ele que está dizendo, se o meu povo, condição primeira, condição segunda, se humilhar. A maior dificuldade que nós temos o nosso coração é duro, é uma pedra, a Bíblia fala que o coração do homem é uma pedra, e muitas vezes o homem não quer se humilhar, porque ele acha que a razão dele é maior do que o propósito de Deus. E aí, ele adia muitas coisas na sua vida porque ele não quer se render à vontade de Deus. Quando Jesus apareceu para Paulo a caminho de Damasco, ele usou uma expressão, falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti lutar contra os aguilhões. Ou seja, a perseverança de Paulo em querer perseguir o povo de Deus, ele estava lutando com algo que ele não conseguia vencer. Mas ele não se humilhava, ele não se rendia, até aquele dia que ele cai por terra, ele fala, quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí ele se humilha, ele fica cego por um período, né? Deus manda um profeta lá para falar com ele, e ali ele se rende à graça maravilhosa de Cristo.
Mas foi necessário que ele passasse por quê? Se humilhasse. Se não houver, irmãos, se eu não me humilhar, o que é se humilhar? Qual é a definição de se humilhar? Para pensar nisso. Às vezes a gente pensa na definição de se humilhar em algo que é pejorativo, em algo que é, poxa, é muita humilhação. Eu vou me humilhar, mas se humilhar é reconhecer que eu não tenho controle das coisas. É eu reconhecer que eu não consigo fazer o que precisa ser feito. Eu não consigo mudar certas coisas, irmãos. Quer ver um exemplo? Você consegue mudar o tempo? Você consegue voltar às 9 horas da manhã, quando o curso começou? Não, nós não vamos conseguir voltar. A gente não consegue. Eu não consigo voltar. Então, a questão da se humilhar aqui é uma questão de reconhecimento de que eu não tenho poder, o controle da situação. De você falar assim: Deus, Tu és o dono de todas as coisas. É esse reconhecimento. Eu não sei o que fazer. Então, a segunda condição é se humilhar. Qual é a terceira? Orar. Às vezes o homem ele se humilha, fala: Deus está no controle de tudo, eu sei, mas ele não ora. Irmãos, nós precisamos entender que a oração é o meio de comunicação que nós temos com Deus. O filho, quando quer pedir alguma coisa ao pai, ele vai ao pai pedir, ele vai ao pai falar com ele. O pai, ele pode até saber a sua necessidade, mas se você não falar com ele, às vezes tem situações que ele vai esperar você chegar e falar, se humilhar, falar: Senhor, eu não tenho controle disso, mas olha para a minha necessidade. Quer ver um exemplo disso? O rei Ezequias, quando Isaías foi lá dizer para ele que ele ia morrer, foi: põe tua casa em ordem, tu vai morrer. Imagina você receber essa notícia: põe tua casa em ordem que tu vai morrer. O que ele fez? O que ele fez, gente? Ele orou, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele era um rei. Ele poderia falar assim: quem é tu para falar assim comigo? Vai morrer. Não, mas ele ouviu e falou: espera aí. Se humilhou, orou. E o que ele pediu a Deus? Que acrescentasse ano de vida a ele. Então ele passou por esse processo. Veja que nós pegamos o verso 13, as condições que podem acontecer, que é da vontade de Deus. Agora nós entramos no verso 14, dizendo o seguinte: mas se o povo que se chama pelo meu nome tem uma saída, tem um refrigério, tem a solução. Ele fala: se humilhar, se orar. Olha, então a oração é esse meio que nós temos para falar com Deus. Qual é a quarta condição? Me buscar. Então, não basta eu me humilhar e orar, mas se não for algo constante, se não for uma busca constante ao Senhor. Às vezes nós buscamos a Deus só nos momentos de luta da nossa vida. Quando tudo vai bem, eu esqueço de Deus. Então, buscar é algo constante. Buscar a minha face. Aí vem, qual é a outra condição? Se converter dos seus maus caminhos. Então está falando de uma mudança. Às vezes as pessoas fazem tudo isso e param aqui na mudança. E param aqui na transformação. Porque eu penso assim. Porque eu vejo assim. Porque eu analiso assim. Porque eu sou assim. Porque é isso. Porque é aquilo. A gente dá justificativa e nós não permitimos a mudar. Então, Deus ele fala o seguinte: vai acontecer, pode acontecer tudo com você, mas se você seguir isso daqui, se você seguir essas condições, há uma saída, há um refrigério, há uma solução, há uma salvação. Então, essa é a condição. Se o povo, se chamado
do nome de Deus, ser reconhecido como povo de Deus, se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos. E aí, juntando isso tudo aqui, quando se fala se humilhar e reconhecer, é confissão, orar é falar com Deus, o buscar e converter dos maus caminhos é o arrependimento. É a transformação que a confissão e o arrependimento vai gerar, que é a transformação. É necessário que haja essas fases para que você desfrute. O que continua dizendo lá depois dos maus caminhos? Eu o quê? Aí eu faço uma pergunta para a igreja. Deus falou aqui com Salomão, se tu fizer isso tudo, eu vou pensar no que vou fazer? Ele falou isso, ele disse o seguinte, eu os ouvirei, ou seja, é certo de Deus ouvir a sua necessidade, é certo de Deus olhar para a sua aflição. Agora, a condição também é certo que eu reconheço que Ele é o autor e consumador de todas as coisas. Também é certo que eu reconheço os meus pecados. Também é certo que eu vou me humilhar. Também é certo que eu vou orar. Também é certo que eu vou mudar a minha vida, que eu vou me converter. Eu vou confessar o Senhor como Salvador da minha vida. Aí sim, eu os ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados. Irmãos, então quando nós se posicionamos dessa forma, vai muito além de Deus operar para esta vida. Porque nós temos necessidades nessa vida e precisamos que Deus opere nessa vida. Vai muito além do que Deus está falando aqui, vai muito além dessa vida. Fala, eu vou perdoar os teus pecados. Ele está saindo agora de uma esfera física, material, e está indo para uma esfera espiritual. Os teus pecados serão perdoados. E aí, irmãos, quando se fala de pecado, o que nós podemos fazer para receber perdão de pecados? Confessá-los e se arrepender. E aí Deus fala, eu perdoarei os seus pecados. E aí ele volta para a esfera agora material, e sararei a sua terra. Irmãos, verso 15, diz assim, na NVI está assim, de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração deste lugar. Ele está dizendo para Salomão assim, olha, eu vou habitar nesse lugar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer tudo aquilo, os meus olhos estarão atentos à oração deste lugar. Se você não orar, você não tem como Deus estar atento à sua necessidade. Os meus olhos estarão atentos, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração deste lugar. Verso 16. Escolhi e consagrei este tempo para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração sempre estarão ali. 17. Aí olha o que Deus faz. Mais uma vez, se você andar diante de mim. Então, o que Deus está dizendo para Salomão e para o povo não é apenas esse momento que eu quero operar na vida do meu povo. Não é apenas o hoje que Deus quer fazer. Não é apenas o agora que Deus quer operar na sua vida. Não é apenas nesse momento de ceia que Deus quer falar contigo. Mas Ele está dizendo, se você andar diante de mim, Ele está botando uma condição, se você for fiel a mim, andar diante de mim, como fez Davi seu pai, e fizer tudo o que eu ordeno a você, ou seja, se você obedecer a palavra, se você obedecer aquilo que Deus fala, obedecer nos meus estatutos, as minhas ordenanças, e aí, irmãos, nós não podemos viver numa forma meio termo. Nós precisamos entender o que Deus está querendo da igreja, é que nós andemos em seus caminhos. Não dá para sermos cristãos só de igreja hoje. Precisamos ser em todo o tempo. Precisamos dizer, eu sou chamado como povo de Deus, como servo do Deus vivo. Ele diz, e obedecendo os meus estatutos e as minhas ordenanças. Verso 19.
18, né? Firmarei o seu trono conforme a aliança que fiz com Davi. Aí ele está dizendo para Salomão, olha Salomão, se você obedecer a minha palavra, eu vou firmar o seu trono. Irmãos, se nós formos fiéis à palavra de Deus, Deus vai honrar a nossa vida. Deus vai te responder. E honra não está ligada à prosperidade, honra não está ligada à saúde, honra está ligada a uma intimidade com Deus, a algo muito além disso. Você pode pedir ao Deus, Senhor, me honre no meu trabalho, me honre na minha vida, me honre na minha saúde, me honre no meu lar. O que Deus está dizendo é que se você for fiel a Ele, Ele vai firmar uma aliança com você. Ele vai firmar uma aliança de fidelidade. Mas depende de nós sermos fiéis à palavra de Deus. Nunca faltará um descendente seu para governar Israel. E aí Deus está indo mais além, está dizendo, se você for fiel a mim, eu vou honrar os seus descendentes. Ele vai honrar o futuro. Ele vai honrar o que vai vir. Nós tivemos essa semana um congresso de casais, e nós ouvimos uma palavra do pastor Josué Gonçalves, que ele fala sobre família, ele fala sobre filhos, ele fala muito sobre os pais abençoarem os filhos, de transmitir essa herança, de falar, eu te abençoo, meu filho, você vai ser uma bênção, você vai prosperar, de você trazer para os seus filhos palavras de ânimo. O que Deus está falando com Salomão ali é, se você for fiel, eu vou honrar isso aos seus descendentes, não vai faltar quem governe, não vai faltar quem vai dar continuidade. Verso 20. O verso 20 fala assim, mas se você... É o 19, desculpa. Mas se você, porém, fazer o quê? Se afastar de mim, abandonar os meus estatutos e os meus mandamentos que lhe dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los. Aí Deus fala assim, mas se você mudar de opinião, se você adorar outros deuses, se você não for fiel a mim, aí ele fala, desagarrarei Israel da minha terra que dei a vocês. Ele fala, eu vou tirar o que eu dei. Lançarei para longe da minha presença. Lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne provérbio, objeto de zombaria entre os povos. Aí Deus está dizendo assim, se você não andar nos meus caminhos, isso vai ser vergonha para você. Vai ser escárnio para você. E aí, irmãos, eu quero parar aqui para você fazer uma reflexão nesta manhã. É o momento de a gente olhar para nós mesmos e dizer, aonde eu me encaixo nisso? Aonde eu me encaixo nessa história toda? Trazendo para os nossos dias, se você for chamado do povo do Senhor, se você se humilhar, se você buscar a face do Senhor, se você se afastar dos maus caminhos, Deus está dizendo, eu vou te ouvir dos céus. O que Deus quer é um posicionamento nosso, uma postura nossa diferente de tantas outras coisas. Nós não podemos ser comparados como um povo qualquer. Nós servimos um Deus que Ele fala, nós servimos um Deus que Ele ouve, nós servimos um Deus que se manifesta. E eu quero convidar o departamento aqui para louvar. Vamos colocar de pé. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Mas
mas que você possa participar dessa mesa com alegria e dizer assim: eu sou povo do Deus Altíssimo. Também quero dizer para você que às vezes nós passamos uma semana tão turbulenta, às vezes a nossa vida está uma luta tão constante, e que a gente não consegue parar e analisar e olhar e dizer: Senhor, Tu está no controle das coisas. Eu falei com a minha esposa essa semana, eu falei: olha, Deus está nos discipulando. E discipulado no sentido de necessitar aprender que Deus nunca perdeu o controle da situação. De a gente aprender, porque a vida inteira, a nossa vida inteira, nós fomos ensinados, muitas vezes, a fazer alguma coisa para mostrar que está bem. Nós somos ensinados: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E quando você faziam isso, a gente demonstrava algo como se estivesse bem, mas às vezes estando tudo ruim. Nós somos ensinados a esconder as nossas fraquezas, a usar uma máscara e dizer: não, está tudo bem, mas por dentro está tudo ruim. E nós precisamos tirar isso e dizer: eu estou vivendo luta, eu estou vivendo dificuldade, estou vivendo situações que eu quero resolver, mas eu não sei como fazer. E eu dependo de Deus, eu dependo do agir de Deus, e eu preciso aprender a descansar em Deus. Ah, pastor, eu sei descansar em Deus. Não é fácil, porque a natureza humana quer resolver do seu jeito, e às vezes o nosso jeito faz acontecer algo que atrase o agir de Deus. Eu tinha que resolver uma coisa e a pessoa falou comigo assim: olha, preciso desse documento aqui. Eu precisava resolver aquele documento. Aí a pessoa falou: olha, você tem que ir no cartório, vai levar em torno de 7 dias. Eu falei: eu não posso esperar 7 dias. Aí fui na internet lá, blá, blá, blá. Ah, consegue fazer em 3 dias. Eu falei: 3 dias eu não posso esperar. Precisava para o dia seguinte. Aí entrei em contato com um cartório virtual em 24 horas. Falei: é aqui. Paguei o valor lá, pá. Deu 24 horas, o documento saiu? Não saiu. Aí eu liguei para ela: o documento não saiu, deu um problema no sistema. 3 dias. Aí eu falei: sabe de uma coisa? Eu vou lá fazer o que a pessoa orientou a fazer. Fui lá no cartório, paguei o documento. Ele falou: em 7 dias está pronto. Eu falei: vou esperar 7 dias. Gastei 2 vezes. Quantas vezes a gente age no impulso, a gente não descansa, a gente não confia em Deus. Nós esquecemos que nós somos o povo do Senhor, e Ele está no controle. Se é esse jeito, Deus vai falar: se Deus falar de outro jeito, é de outro jeito. Mas nós precisamos: Senhor, que caminho eu devo tomar? Que decisão eu devo tomar? Como eu devo proceder? Como eu devo agir? O que Deus falou com Salomão ali naquele dia, estava dizendo: Salomão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou dono de tudo, eu sou dono de todos os reinos, eu sou dono de todo o ouro, de toda a prata. Vocês são meu povo. Se esse povo que se chama pelo meu nome se arrepender dos seus pecados, se humilhar, orar, eu vou honrar esse povo, eu vou ouvir a oração desse povo, eu vou ouvir a sua oração e vou sarar a tua terra. Eu quero dizer para você que o Deus de Salomão não mudou. Ele é o mesmo Deus hoje. A mesma palavra que Ele falou com Salomão, o Espírito Santo fala com a igreja hoje. Se você é filho do Deus Altíssimo, se você é povo de Deus, se humilha. Confesse que Ele está no controle da sua vida. Dê a direção a Ele, dê a chave do seu carro. Fala: Senhor, dirige. Me põe no banco de trás, nem para me intrometer na tua direção. Me põe no banco de trás, vendo os meus olhos, e me dê fé para que o Senhor possa conduzir.
Porque quando assim entendemos, irmãos, Deus vai fazer de uma forma que o nome dele vai ser glorificado. Agora esteja preparado, que muitas vezes a vontade de Deus na nossa vida não é aquilo que nós queremos. Mas uma coisa é certa, é o melhor que Ele tem para mim e para você. Feche os seus olhos, coloque a sua vida diante de Deus, desfrute dessa intimidade com Deus. Eu quero convidar você a orar durante este louvor. Ore ao Senhor, coloque a sua vida ao Senhor. Nós vamos participar da mesa do Senhor, mas fale com o Senhor a sua necessidade, se humilhe diante dEle. Santo és Tu, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Glória, Santo és o Teu nome, Senhor. glória, Santo, santo és Tu, ó Deus. Aleluia. Aleluia, Santo. Santo és o Teu nome, Senhor. Quem já pisou Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória,
Aleluia. Aleluia, Senhor. Santo, santo és tu, Pai. Aleluia. Santo és o teu nome, Senhor. Santo és tu, Senhor. A igreja, com seus olhos fechados, em espírito de oração. Os diáconos vão estar aqui à frente.